Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. É um prazer que você esteja do lado de lá da telinha assistindo. E você que vai fazer o Enem e está dando aquela revisada básica, meu amigo, minha amiga, veio ao lugar certo. Hoje eu tenho uma videoaula muito bacana para você. Espero muito que você goste. Nela eu trago uma revisão da parte de matemática para o Enem com a correção da questão número 46, que caiu no vestibular da Unip, cujo tema é trigonometria na circunferência. Nessa aula eu trago para você muitas informações importantes que podem te ajudar muito aí nas provas do Enem, dos vestibulares, ajudar a conhecer a trigonometria, entender a trigonometria. A questão propõe o seguinte: sobre trigonometria, assinale a alternativa correta. A primeira alternativa diz que cosseno de π sobre 6 mais 2kπ é igual mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2 para k inteiro. Vamos ver se isso é verdade. Aqui a gente pode constatar que trata-se de trigonometria na circunferência. Por quê? Porque não mencionou triângulo em momento nenhum. E fala do cosseno de um determinado ângulo, dá esse cosseno. Isso poderia ser no triângulo também, mas quando fala em π sobre 6, π sobre 3, logo a gente deduz que é trigonometria na circunferência. E tratando-se de trigonometria na circunferência, tem duas coisas que são importantes demais a gente saber. É o que significa cosseno, qual o verdadeiro significado de cosseno e qual o verdadeiro significado de seno. Cosseno, basta você lembrar o seguinte: cosseno é um movimento direita e esquerda. Um ângulo está mais à direita, está mais à esquerda, está quanto à direita, está quanto à esquerda. E se tratando de circunferência, o cosseno pode chegar no máximo a 1, que é um raio para a direita, e no mínimo a menos 1, que é um raio para a esquerda. O mesmo ocorre com o seno. O máximo que ele pode atingir é 1 para cima ou menos 1, no caso para baixo. Então vamos analisar aqui a nossa questãozinha. Quando fala π sobre 6, qual o valor de π em graus? Π tem dois valores. Um valor em graus, né? No caso aqui, o π vale 180 graus. Ou muitas vezes a gente fala, π é 3,14. Mas por que ele é 3,14 e é 180 graus? Em graus, o π é a metade de uma circunferência. Agora, se você considerar aqui o arco, é 3,14, porque se você dividir o arco inteiro aqui pelo diâmetro, dá 3,14, mas não é o nosso caso. Nosso caso aqui a gente está falando de graus. π sobre 6 é esse 180 dividido por 6, que vai dar 30. Então vamos analisar aqui, ó, cosseno de 30 graus. Onde estaria localizado? Se você dividir isso aqui em 3 partes, olha, 30, 60, 90, porque cada quadrante desse é 90 graus. 90, 180, 270, 360. Então, se eu dividir em 3 partes e pegar uma, eu posso dizer que esse ângulo aqui tem 30 graus. O cosseno de 30 está aqui. Agora, o que vai variar aqui são esses 2kπ. O que significa 2kπ? 2 vezes um valor inteiro vezes π. Vou pegar algumas amostras aqui, alguns exemplos. Vamos imaginar que esse k vale 1. 1 é um número inteiro. Substituindo 1 aqui, eu vou ter cosseno de 30 graus, porque eu já vi que π sobre 6 são 30. Poderia também colocar π sobre 6 mais 2 vezes 1, que é o valor do k. Isso vai dar cosseno de 30 graus mais 2π. O que significa isso? Veja que o cosseno desse 30 graus, como eu disse, cosseno é o deslocamento direita-esquerda, então aqui vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. De fato, esse mais ou menos que é a questão agora. Será que eu consigo em algum momento um menos aqui? Eu acho que não. Porque 2π é um giro completo. Você vai pegar aqui e girar. Olha, 2π deu mais um giro, parou exatamente no mesmo lugar. Você poderia pôr 2π que para no mesmo lugar. Você poderia pôr 4π que para no mesmo lugar, 6π que para no mesmo lugar, porque cada giro são 2π. E nunca vai parar no menos. Porque mesmo que eu saísse pelo lado negativo aqui, se eu pegasse, por exemplo, k valendo 2, se eu pegar k valendo 2, veja bem, vai ser cosseno de 30 graus, mais 2 vezes 2, que dá 4π, aí eu dou mais uma volta aqui em cima e paro no mesmo lugar.
Agora, vamos imaginar que esse K fosse um número negativo, porque negativo também é inteiro. Se fosse menos 1, ficaria cosseno de 30 menos 2π, porque 2 vezes o K que vale menos 1, vale menos 2. Menos 2π, simplesmente você iria sair no sentido horário, para baixo. Descendo é negativo, subindo aqui é positivo. Então, no sentido horário, rodando igual rodam os ponteirinhos do nosso querido relógio, é negativo. Então aqui eu sairia para baixo, mas chegaria também no mesmo ponto. Independente de quaisquer valores inteiros que esse K tem, sempre vai parar no mesmo lugar. Por quê? Porque tem esse 2. E 2π é sempre um giro. 4π, 6π, 8π, um número pares de π. Então essa é uma alternativa falsa. Agora vamos analisar a segunda aqui. Cosseno de menos 3π sobre 20 é menor que zero. Vamos ver. A gente já sabe que o π vale 180. Então, 3π sobre 20, negativo aqui, vai ser 3 vezes 180, 3 vezes 100, 300, 3 vezes 80, 240, então dá menos 540 sobre 20. Quando a gente simplifica, corta o zero, vai ficar 54 dividido por 2, que dá 27 graus negativos. Como eu disse, o negativo é no sentido horário, roda igual o ponteirinho do relógio. Então vai ser descendo aqui, mais ou menos aqui. E o cosseno disso aqui, ele está numa zona positiva. Cosseno é o deslocamento para a direita ou para a esquerda, está numa zona positiva, então jamais poderia ser menor que zero. Falsa essa afirmação. Vamos analisar a letra C. A letra C diz que o seno de 1000 graus é menor que zero. O que eu vou fazer? Um giro completo é 360 graus. Então vou dividir esse 1000 por 360 graus, que é um giro completo, e ver o que acontece. 2 vezes 0 é 0 para 0 é nada. 2 vezes 6, 12 para 20 é 8. Levei 2. 2 vezes 3, 6, 2, 8 para 10, 2. Sobraram 280 graus e não dará mais uma volta. A volta, ela anula tudo, olha. Dá uma volta, para no mesmo lugar. Dá 2 voltas, para no mesmo lugar. Então, o que nos é relevante é esse 280. Que ele vem aqui, passa um pouquinho do 270 que estaria aqui, ó. 270 estaria aqui, 280 um pouquinho para frente. Alternativa C afirma que esse seno é menor que zero. O que é seno? É o deslocamento para cima ou para baixo. Veja que esse seno está na parte de baixo. E é uma zona negativa. É menor que zero. Com certeza, se ele está aqui, ele está numa zona negativa, está abaixo de zero, né? Quando a temperatura está gelada, a gente fala que está abaixo de zero. Isso aqui também está abaixo de zero. Está numa zona negativa, então é uma afirmação verdadeira. Vou até resolver as demais para você, porque tem muita informação importante nelas. Olha, essa diz que a função f de r em r, definida por f de x igual x cosseno de π, é periódica. O que é uma função periódica? Você pega uma função que ela define períodos. Ela faz os períodos, a repetição dos períodos. Vamos pegar aqui uma funçãozinha bem simples. Vamos pegar f de x igual a seno de x. Quando você pegar o zero, aqui ó, ponto zero, quanto que é o seno de zero? O zero está aqui, ó. O seno de zero é zero, não subiu, não desceu. Está aqui. Porque seno é o subir e descer. Cosseno é cosseno, x, direita e esquerda. Seno é subir e descer. O zero está no centro, não subiu, não desceu. Analisando aqui agora, o 90 graus. Vamos pegar aqui, ó, 90 graus. O seno de 90 é quanto? Está lá em cima, o 90. Então, seno de 90 é 1. Então, vou pegar aqui, ó, colocar π sobre 2, ou 90 é a mesma coisa. Ele está na altura 1, certinho? Depois do 90 vem o 180. Seno de 180, o 180 está no centro. Ele está aqui assim, ó, 180. Se está no centro, não subiu, não desceu, então o seno de 180 é zero. Olha, altura zero, certinho? Agora vamos ao próximo, que seria aqui, ó, o 270. 270 está na parte mais baixa da circunferência. Então aqui o seno é menos 1. Então aqui também, a gente, 3π sobre 2 ou 270 é a mesma coisa. Olha, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Está na altura menos 1. Vou ligar aqui o discozinho lá no menos 1. Agora vou fechar a circunferência calculando o seno de 360, que é a volta completa.
360 está no centro, não subiu, não desceu. Então, o seno de 360 aqui é zero, altura zero, porque o f de x é a altura, né? Então, aqui, nesse 2π, que é 360, formou um período. Período é onde a função completa uma figura semelhante à outra. Veja, aqui tem um período, se eu fosse rodando mais aqui, ó, 360, 450 e fazendo um giro novamente, ela iria tomar essa posição aqui, ó. Esse formato aqui é um período. Esse formato aqui é outro período. Mas ela é uma função periódica, porque ela vai repetindo os períodos. Se você for trabalhando aqui 2π, 4π, 6π, 8π, vai repetindo esses períodos. Então essa função é uma função periódica. Essa que eu fiz como exemplo para você, não essa. Agora eu vou trabalhar nessa, ó. Essa diz que f de x é igual a x cosseno de π. Veja bem, se eu pego aqui f de x igual a x cosseno de π, quando eu for trabalhar o zero aqui, olha, eu vou pôr zero no lugar de x. Então, f de zero vai ser 0 vezes cosseno de π. Mas tem esse zero que multiplica qualquer coisa que chegar aqui vezes zero termina em zero. Então, tá aqui, ó. Agora, se eu pegar o f de 1 vai ser 1 cosseno de π. O que é cosseno de π? O π está aqui, ó. O cosseno dele é menos 1, porque é deslocamento de um raio para a esquerda. Se o cosseno é menos 1, isso aqui vai estar esse ponto na altura menos 1, tá aqui. Se eu pegar aqui o 2 para ser valor do x, então f de 2 é igual a 2 cosseno de π. Se o cosseno de π é menos 1, 2 cosseno de π é menos 2. O f de x é menos 2. Se eu usar aqui 3 no lugar do x, ó, vai ser 3 cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, então vai ser menos 3. Veja que essa função jamais será periódica, porque se eu fosse aumentando aqui, essa retinha iria descendo infinitamente, ela nunca ia definir um período. Então essa não é uma função periódica, é afirmação falsa. Vamos à última afirmação aí, que diz que o período da função f de r em r definida por f de x igual a cosseno de π sobre 8x é 8. Vamos dizer se é mesmo. Quando eu pego aqui o x valendo zero, no começo do giro aqui, ó, se eu pegar aqui f de zero, ou seja, o x valendo zero, o começo do giro aqui, vai ser π sobre 8 vezes zero. Mas π sobre 8 vezes zero é zero. Então, vou ter aqui cosseno de zero. Cosseno de zero está aqui, ó. Cosseno de zero é 1, um raio para a direita. Então, eu vou pegar aqui e vou pôr na altura 1. Quando eu usei o zero no lugar do x, o f de x foi 1. Agora eu vou caçar f de 2. F de 2 é você pegar aqui, tirar o x e colocar o 2. Então vai ser π sobre 8 vezes 2. Π sobre 8 vezes 2, simplifica numerador e denominador por 2, vai dar π sobre 4. Porque se você dividir aqui o numerador por 2, soma esse 2. Divide 8 por 2, fica 4. E π sobre 4, olha, π sobre 2 está aqui, π sobre 4 é a metade, é 45 graus. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só peguei a tabelinha para a gente saber. Então, quando você atribuiu o 2 ao x, o resultado foi raiz de 2 sobre 2, que está um pouquinho antes do 1. Raiz de 2 sobre 2 é um pouco menor que 1. Agora o próximo é pegar o x valendo 4. Por que eu estou pegando de 2 em 2? Porque como aqui tem um denominador par, para simplificar fica mais fácil. F de 4 é você pegar π sobre 8 e multiplicar por 4. Olha, simplificando numerador e denominador por 4, vai dar π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? 0, porque está no centro, não subiu, não desceu. Então, no 4 está na altura 0. Vou pegar outro par aqui, o 6, por exemplo, e substituir lá no lugar do x. Olha, x está valendo 6. Então, aqui ficou 6π sobre 8. Dividindo numerador e denominador por 2, fica 3π sobre 4. 3π sobre 4, olha, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, estaria aqui assim, ó. Estaria a 45 graus do eixo aqui do 180. E esse cosseno é raiz de 2 sobre 2 também, tipo esse aqui que é 45 graus. Porém, esse é negativo por estar do lado esquerdo. Então, eu vou pegar aí no 6 e vou puxar para menos raiz de 2 sobre 2. Olha, agora o próximo que eu vou usar é o 8. F de 8 é vir aqui e substituir o x por 8. 8π sobre 8 vai dar π.
E o cosseno de π é menos 1. Então, eu vou descer isso até a altura menos 1. Quando eu usei 8 para o x, eu encontrei menos 1. O próximo aí, que seria o 10, vou caçar f de 10, só para você ver que o período não é 8. F de 10 é você tirar o x e colocar o 10. Vai ser 10 vezes π, 10π sobre 8. Mesmo eu simplifico numerador e denominador por 2, fica 5π sobre 4. 5π sobre 4, olha. π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4 estaria aqui, ó. Porque π sobre 4 é você pegar aqui uma banda dessa e dividir em 4 partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5π sobre 4, porque passou um π sobre 4 para frente. E quanto que é o cosseno disso? Veja bem, ele chega numa zona negativa a 45 graus do eixo. Você olha a distância do eixo aqui. 45 graus é raiz de 2 sobre 2, a gente já viu isso, né? E é negativo por estar do lado esquerdo. Então, agora, esse 10 vai descer até a altura menos raiz de 2 sobre 2. Veja o que acontece. Eu posso dizer que esse período é 8? Jamais. Porque se esse período fosse 8, nesse 8 já teria acabado e estaria começando tudo novamente no mesmo formato desse. E não é que virou ao contrário. Para que o período fosse 8, é que viria assim, aí começaria novamente a descer no mesmo comprimento e com a mesma inclinação. Então, é falsa essa afirmação. Sendo assim, a gente pode confirmar com certeza que a alternativa correta é a letra C. C de circunferência e C de conto com você assistindo aí aos vídeos que trazem informações que podem te ajudar muito. Que bom que você assistiu essa videoaula. Muito obrigado pela sua atenção. Pensando no seu sucesso, para que você aprenda matemática e detone aí nas provas dos vestibulares e do Enem, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.